Vou passar agora a palavra para o Geise, por favor, fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Geise Antônio, venho do interior de Pernambuco. Sou professor há 12 anos e agradeço pela vez e voz. A gente fala muito de políticas públicas, mas poucas vezes vocês colocam um professor para dar ideias para que essas políticas realmente funcionem. Então, aqui em Harvard é incrível essa oportunidade. Para embasar minha pergunta, só queria falar que eu sou filho de um pai analfabeto, então fui o primeiro da família a ter o curso superior. Então, enquanto professor, eu sei como é transformador a educação na vida de alguém. Então, nunca duvidei disso, por isso que eu acho que é o professor que vai fazer a grande diferença nesse país. Quando o professor vai para a sala de aula e ele olha para aquele aluno e acredita que ele pode ser alguém diferente, como a professora fez, como diversos outros professores estão fazendo para esse país, a gente muda não só a realidade, mas eu acho que do mundo todo. Uma criança que ela é bem assistida, que ela tem uma educação de qualidade, independente dos recursos que a escola tem, esse professor acredita verdadeiramente no seu trabalho, isso impacta diretamente. E a minha pergunta vai para a professora Paula, justamente sobre a formação de professores. Pede-se muito que a gente faça alunos criativos, inovadores, mas não nos ensinaram, enquanto professor nas academias, a ser esse professor criativo. Então, nos cobram algo que às vezes não nos dão. Temos professores fazendo trabalho incríveis, mas eu só aprendi a ser professor na sala de aula. Me disseram que ia chegar numa sala de aula onde estaria uma turma homogênea, todos bem alimentados, vindo com uma educação regular, e não é verdade. A gente encontra uma diversidade incrível, pessoas que passam fome, apanham em casa. Aí eu comecei a descobrir por que aquele aluno não faltava, porque era o único local que ele tinha para se alimentar. Então, todas essas variantes interferem diretamente na aprendizagem. E aí, professor, eu queria saber, com a sua vasta experiência, como a gente reverter isso, como fazer, literalmente, uma formação inicial e continuada que funcione, que não nos deixem à margem da sorte, eu tendo que trabalhar com sucata, indo para a rua pedir ajuda para trabalhar com projeto, já que minha escola não tem praticamente recurso algum. Então, como reverter isso? Como preparar literalmente o professor para essa nova realidade? Um professor do século que estuda na escola, foi formado na escola com ideias do século XIX, com recursos do século XX para trabalhar com alunos do século XXI. Obrigado. Obrigada, Jaisé. Acho que a primeira volta, eu quero voltar a afirmar isso, porque eu acho que isso é super importante. Eu sei que várias das pessoas que estão aqui estudam políticas públicas, né, e estão fazendo o seu mestrado, seu doutorado na área de educação. Nenhum país mudou com aleatoriedade, porque tem um herói aqui, outro herói ali. Não existe. A gente precisa de política pública estruturada de longo prazo, coerente, etc., etc. Né? E uma delas tem a ver com o formato da formação de professores. Volto a dizer, o bom de você estar lá atrás é porque esse caminho foi percorrido por outros países. Né? Então, a gente pode aprender com eles. Então, toda a literatura internacional sobre formação de professores se assimila ao que a medicina fez lá atrás, quando ela definiu que a sua formação é centrada na prática. Hoje, você não pode ter uma faculdade de medicina que não tenha um hospital, ou próprio, ou uma associação com o hospital. Isso é no mundo inteiro. Não era assim, não nasceu assim. Eles entenderam que, se não for assim, eu não sou capaz de formar um profissional com a qualidade requerida para exercer essa profissão. Então, a mesma coisa a gente tem que entender para a educação. Não dá, quer dizer, eu tenho uma amiga minha que fala que o problema da educação é porque ele não deixa cadáveres físicos claros, como deixa a medicina. Né? Mas ele deixa sequelas, e nós sabemos disso. Então, a gente tem que conseguir perceber que, sem essa formação, eu não vou ter um profissional capaz de entregar esse modelo de aula. Então, o que é uma formação centrada na prática? É você aprender sobre o fazer fazendo, certo? Mas não é um fazendo tentativa e erro. Não, é um fazendo baseado no conhecimento acumulado. Conhecimento que também é prático, certo? Por que o tutor do médico é um médico? Porque existe um conhecimento da medicina que é um conhecimento prático, acumulado pelos profissionais daquela área. Então, esse conhecimento prático, que você acumulou sozinho, de alguma maneira, ou com seus pares na sua escola, ele deveria ser parte da nossa profissão.
E, portanto, aquele que vem depois de você não precisa ficar 12 anos batendo cabeça. Né? Então, entender isso, por isso que eu digo que é uma agenda de profissionalização. Agora, isso passa por perceber a complexidade do trabalho que vocês dois fazem, que nós fazemos. Eu também sou professora, fiz pedagogia, né? A diretora. Entender a complexidade. Porque as pessoas que estão fora acham que é tudo fácil. Ah, não entende como que não consegue fazer. Né? E você tem que aprender a fazer isso no contexto onde você vai atuar. Né? Então, aprender na prática. Então, não adianta eu trazer você aqui, você vai lá fazer um estágio na Cambridge Public School e depois eu te levo lá para Pernambuco. Não, você tem que aprender no seu contexto. Por quê? Para que quando você seja inserido na sua profissão, você já faz parte daquela comunidade de prática, que é a comunidade dos professores. Então, isso significa uma mudança radical em como está organizada a formação de professor no Brasil. Não existe online. Você acha que aprende isso online? Não. Gente, não dá. A gente tem que... Não dá. Ah, mas é grande, ah, mas é caro. Eu sei, mas não dá. Eu não estou falando que é fácil. Eu só estou dizendo que nenhum país fez. Tudo bem, a gente pode inventar essa jabuticaba, mas até agora não está dando certo. Né? Então, à noite, não dá. Porque como que uma pessoa que faz faculdade à noite vai ser inserida na prática, se a aula é, no geral, de dia? Certo? Então, primeiro, essa mudança radical. E a segunda é, uma vez que eu centro a formação na prática, realmente, eu obrigo todo mundo que forma professor a pensar na prática e não na teoria. Então, eu preciso ter gente como você em faculdade de educação, como a Débora, como esqueci o nome, né? Como ela, e não só o cara que nunca entrou, mas que é filósofo. Não, eu preciso... Essas pessoas são os formadores de professor, inicial e continuado. Então, é uma mudança. Eu comparo muito com a medicina, porque é um movimento similar que a gente tem que fazer. A gente tem nas faculdades de medicina, claro, pessoas que não são médicos, mas a grande maioria são médicos que ensinam médicos. Então, a gente tem que... Isso valoriza a profissão. Isso agrega status à profissão, independente do salário. Eu não estou dizendo que o salário não é importante, tá? Também tem que ter, porque senão eu não atraio. Mas você entende? Então, eu acho que essa é a agenda. Essa é a agenda. E a gente precisa de gente que nem você, a Débora, a diretora e as pessoas que estão aqui estudando política pública. E os caras que estavam no debate de ontem que quer ser presidente do Brasil. E os deputados e todo mundo. Agora, é isso. Vai dar trabalho e vai custar caro. E aí a gente discute o dinheiro. Concordo? É ineficiente e tal. Agora, essa agenda custa caro. Eu formo professor num país que abraçou essa agenda. Primeiro fechou tudo que é à noite, fechou tudo que é online. É caro. Eles apostaram, vamos ver. Eu acho que a gente vai comer poeira, mas... Só que a sorte do Brasil é que é grande, né? Eles são pequenininhos. É isso. Obrigada pela pergunta.